Bom dia. Estamos novamente frente ao Palácio das Nações Unidas para denunciar a ocupação ilegal do território de Cabinda pela Angola desde 1975, ano em que Angola teve a sua independência. Mais uma vez, o senhor representante da missão diplomática do governo provisório de Cabinda e da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, na Suíça, em cumplicidade com a comunidade cabindesa cá na Suíça. Então, houve uma necessidade de convocarmos uma manifestação para mais uma vez apelar à comunidade internacional para a questão Cabinda. E esta é uma necessidade fundamental, tendo em conta da situação preocupante que se passa em Cabinda. Os manifestantes vão chegar daqui a pouco e terão a oportunidade de descobrir mais imagens. Muito obrigado. Tournez-vous? Comment? Oui. Vem, vamos pegar. Vem. Mama falta. Essa bandeira que está fazendo a bandeira fica ao lado do sol. Fica lá ao lado do Pequim. Olha, fica o seu carro, pastor. Aqui. Cabinda, cabindese. Alô? Olha, quer dizer alguém que vai me pegar aqui, porque eu vou iniciar a canção, não dá. Não vai ter que cantar. Eu vou cantar, eu vou com bandeira aqui. Viva Cabinda, viva Cabinda! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Fleca! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva Cabinda! Alors, bah, viva, je te le refais. Tu vas pas t'embrouiller, juste si tu te mets là, comme ça tu nous prends de loin, tu auras tout le temps. Viva! Viva! Abaixo! Abaixo! Viva! Viva! Cabinda! Viva! Abaixo, Ampela! Abaixo! Abaixo!
Empela! Abaixo! Viva o povo de Cabinda! Viva! Vamos Viva cantar. Cabinda Livre! Viva! Viva Presidente Ndita Henrique Thiago! Viva! Viva Flaca! Viva! Viva Faca! Viva! Viva Cabinda Livre! Viva! Abaixo Empela! Abaixo! Abaixo Angola! Abaixo! Viva a independência de Cabinda! Viva Flaca! Viva! Viva Faca! Viva! Viva Cabinda! Cabinda! Nossa nação! Cabinda! Nossa nação! África é o nosso pimento! Queremos a nossa independência! Viva a independência, Thiago! Cabinda! Cabinda! Cabinda é nossa nação! África é o nosso movimento! Queremos a nossa independência! Viva o presidente de Thiago! A nação! África é o nosso movimento! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva Fleck! Viva! Viva o presidente de Thiago! Viva! Viva o povo de Cabinda! Viva! Viva a independência de Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva a comunidade de Cabinda na Suíça! Viva! Cabinda, nossa nação! Cabinda, nossa nação! África é o nosso movimento! Queremos nossa independência! Viva a independência de Thiago! Todo o povo tá consigo! Todo o povo atrás do presidente Zimbabwe! Viva! Viva! Viva Fleca! Viva! Viva! Abaixo José Eduardo Santos! Abaixo corrupção! Abaixo! Viva Cabinda! Viva! Pronto! Cabinda! Cabinda! Nossa nação! Cabinda! Abaixo! Nossa nação! Malingala. Abaixo! Como Cabinda, nossa nação! África, nosso movimento! Viva a independência! Viva a independência, Thiago!
Estamos aqui à frente da comunidade internacional. Viemos aqui a manifestar. Amanhã é dia da independência de Angola, mas em Cabinda não há independência, em Cabinda não há paz. É por isso que viemos aqui. Viemos aqui manifestar à frente da ONU, da comunidade internacional, para saberem que Cabinda não tem paz. As pessoas de Cabinda continuam a morrer. O MPLA começa a ainda massacrar as pessoas de Cabinda. MPLA, ONU, é melhor termos uma conversa, é melhor termos uma sentada. O porquê que o povo de Cabinda não tem valor neste mundo? Será que as pessoas não morrem? O porquê que a ONU, é verdade, não toma cargo de Cabinda? É por isso que viemos aqui. Nós em Cabinda não temos paz. Não temos paz em Cabinda. Samuel vem com Tuba. Ou no Tuba Sam. Mpela o Mukuvonda batu Cabinda. Será que bem um fuanco com Cabinda? Será que batu assim um fuanco? Batu makuiti lukuku. Yono com mpela yono. Kunana yono banua. Bankina. Mas batu Cabinda batu mukufua. Mumbi ou no Tuba Sam. Bas Cabinda tu bunda na, tu não anda no tito, tu baca de panda, tu não anda no tito. Quando mamãe vai então, porque tu baca bas Cabinda tu bicando com tino que bas tu voando co, tu bunda na bas Cabinda, baqueto babaca lá bara bilhete, matou com rumba, tu não anda no tito. Quando mamãe quando queremos a nossa paz em Cabinda, queremos a nossa independência. Viva! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva o presidente Zita Thiago! Viva! Abaixo o MPLA! Abaixo! Abaixo a corrupção! Abaixo! Abaixo o PMP! Abaixo! Abaixo a corrupção! Abaixo! Viva a independência de Cabinda! Viva! Yatingo, eu vou ter uma mamãe de você. Quem quer fazer uma entrevista, pode fazer uma entrevista. Vai assim. Não, segura aqui. Ne bougez pas, ne bougez pas. Fica aí, umas duas. Olha, não, não. Apenas não está tendo essa dúvida. Apenas não dá para. Fui na pré-ministra. Eu me estou dizendo, uma peça, uma canção. Tem uma pessoa que tem uma política cara. Abaixo!
Cabinda! Viva! Viva Cabinda livre! Viva! Viva Cabinda! Viva! Viva a comunidade Cabinda na Suíça! Viva! Viva Cabinda livre! Viva! Viva Franca! Viva! Viva Foca! Viva! Viva Pablo Cabinda! Viva! Abaixo Angola! Abaixo! Abaixo Angola! Abaixo! Abaixo Bento! Abaixo! Abaixo autonomia! Abaixo! Viva a independência! Viva! Viva Cabinda livre! Viva! Viva Cabinda livre! Viva! Viva o povo de Cabinda! Viva! O povo de Cabinda! Viva! Tita Thiago! Viva! 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 Abaixo o Vera! Abaixo! Abaixo o Vera! Abaixo! Abaixo o Vita! Abaixo! Viva a Cabinda livre! Viva! Viva o povo da Cabinda! Viva! Viva o povo da Cabinda! Viva! Abaixo Angola! Abaixo Angola! Abaixo o Vera! Abaixo o Vera! Abaixo! Viva a Cabinda! Viva! Abaixo tudo! Abaixo! Cabinda! Cabinda! Nossa nação! A frente! O nosso movimento! Viva o presidente Thiago Cabinda, nossa nação, a frente o nosso movimento, queremos a nossa independência. Viva o presidente Thiago Cabinda, nossa nação, a frente o nosso movimento, queremos a nossa independência. Viva o presidente Thiago! Viva Cabinda! Viva! Viva Cabinda! Viva! Independência! Viva! Viva o povo livre! Viva a independência! Viva! Estamos aqui frente do ONU, frente do Palácio das Nações Unidas, para denunciarmos a ocupação ilegal, deste país chamado Angola, no nosso território, Cabinda. Nós queremos que a comunidade internacional encontre uma solução duradoura para o caso Cabinda. Angola ocupa Cabinda ilegalmente há 32 anos, sem que haja qualquer intervenção da comunidade internacional. Essa é a razão pela qual o povo de Cabinda, na Suíça, está ali a cruzar a bandeira de Angola para mostrar a sua ocupação ilegal. Viva Cabinda! Viva! Viva Fleca! Viva! Viva o presidente Zita Thiago! Viva! Portanto, nós chamamos a comunidade internacional para que haja um diálogo sincero, porque Cabinda precisa a paz. Muito obrigado. Vamos mostrar desse jeito aqui. Viva! Viva! In French. It means that there is
about 32 years old that Angola is making occupation in Cabinda. And how can I explain all? And since 32 years, we are resisting Angolan army. You know, we must keep my hand. We are resisting them. That's why we are protesting that the UN can see this our purpose again. Just to resolve our problem. So Cabinda at the time was not Angola. By the annexed Cabinda to Angola in 1974. As the sign the Alpha Accord. I'm a refugee. I just come here to seek aside. That's why, yeah. That's why we're calling. Sim, nós estamos aqui mais uma vez, hoje dia 10 de novembro, não é? A comunidade cabindesa que vive aqui na Suíça. Estamos aqui mais uma vez para reivindicarmos o que é de direito para o povo de Cabinda. Temos um único objetivo hoje, uma pequena recordação. Angola teve a sua independência dia 11 de novembro de 1975. Portanto, amanhã será dia 11, aliás. Angola vai festejar o 32º ano da sua independência. E nós, os cabindas, o povo de Cabinda está aqui a manifestar pelo único objetivo. E esse objetivo é a ocupação ilegal há 32 anos de Angola deste território de Cabinda. O povo de Cabinda está a passar uma fase muito crítica da sua existência. Eu vou recordar uma coisa. A organização, uma delegação do ONU, dos direitos humanos, esteve ultimamente em Angola, passou em Cabinda, e essa delegação não teve acesso às áreas de detenções, quer dizer, nas cadeias em Cabinda. Não tiveram acesso às cadeias. O motivo é que, nesse mesmo período, os militares angolanos, portanto, os elementos das FARC, as Forças Armadas Angolanas, foram invadir a área de Alzira, portanto, Bucuzau, Tandonhundo, particularmente, e houve uma resposta da parte dos combatentes, da parte dos elementos que combatem dia e hoje para a liberação desse povo. É a força de Cabinda que se justifica pelo FLEC, que é a força, aliás, a Frente de Liberação do Estado de Cabinda, dirigido pela Sua Excelência, o Comandante Supremo, o Sr. Henrique Nzita Tiago. Houve uma resposta. Infelizmente, as FARC acabaram por carregar todas as mamães, crianças, senhoras de Alzira, da Fonseca, todos tiveram que agarrar, porque tiveram, ou então foram irmãos, ou então mulheres. Capturaram essas senhoras, todos os indivíduos que foram ligados de perto ou de longe, les carregaram até a cidade. É nesse momento que houve essa presença da delegação, não é, dos direitos humanos. É para dizer que a guerra ainda continua em Cabinda. Temos uma guerra que a comunidade internacional está a pôr nos esquecimentos. O povo de Cabinda precisa paz. O povo de Cabinda quer a paz douradora.
Portanto, temos autoridades cabindesas que já apelaram várias vezes que haja diálogo entre o povo de Cabinda e o governo de Angola. Quando falo do povo de Cabinda, quer dizer, são as representações todas políticas, representações religiosas, cívicas, assim, etc. Quer dizer, a representação total do povo de Cabinda. Não aquilo que houve com o governo de Angola e o senhor Mbembe Mbeto. Não é. Aquilo foi uma brincadeira apenas. Prova, hoje em dia ainda continua a guerra, continua a miséria, continua o massacre do povo de Cabinda. E o governo de Angola tem conhecimento disso. Reconhece realmente que o povo de Cabinda não ficou de acordo aquela brincadeira que houve com acordos de Namíbia. Portanto, nós queremos que a comunidade internacional organize, daquilo que foi para Timor Oriental, organiza um diálogo entre o povo de Cabinda e o governo de Angola. E por que não fazer um referendo, por exemplo, para que o povo pudesse pronunciar o que foi feito para outros territórios ocupados? Portanto, nós estamos aqui mais uma vez para apelar à comunidade internacional que Cabinda precisa dialogar realmente com o governo de Angola. Porque essa ocupação ilegal vai até onde? Até quando? Então é por isso que nós viemos mais uma vez, apelamos mais uma vez à comunidade internacional, à União Africana, à União Europeia, para que haja uma solução para o caso Cabinda. Muito obrigado. Merci. La représentation du gouvernement provisoire du Cabinda et du Front de libération de l'État du Cabinda en Suisse. La communauté cabindaise en Suisse et les amis du peuple cabindais se sont donné rendez-vous encore une fois aujourd'hui, 10 novembre 2007. Rendez-vous pour manifester devant ces palais des Nations Unies ici à Genève dans un seul et unique objectif: dénoncer l'occupation illégale du Cabinda par l'Angola. Aujourd'hui, c'est le 10 novembre, c'est-à-dire demain, ça sera le 11 novembre. La date à laquelle elle s'explique l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Angola, c'est-à-dire l'Angola, colonie portugaise, avait eu son indépendance le 11 novembre 1975 ou alors 1975. Alors que le Cabinda, jusqu'à présent considéré protectorat, puisque rien n'a été fait, le Cabinda protectorat portugais fut annexé à cette date, c'est-à-dire le 11 novembre 1975 ou 75. Le Cabinda fut annexé à l'Angola lors de traités d'Alvor au Portugal, c'est-à-dire une annexation qui dorénavant viole les droits internationaux de tout un peuple à une autodétermination, c'est-à-dire il y a été violation de droit à l'autodétermination de tout un peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous trouvons encore aujourd'hui, encore une fois aujourd'hui, devant le palais des nations, c'est-à-dire l'ONU, afin de dire non à cette occupation illégale du territoire cabindé par l'Angola. C'est-à-dire, le peuple cabindé a toujours demandé qu'il y ait dialogue franc afin de trouver une solution à ces problèmes. Dialogue entre les autorités cabindaises et le gouvernement angolais. Ce qui s'est passé dernièrement, soi-disant accord
entre le gouvernement angolais et un individu ou un groupe d'individus dirigé par M. Bembembetu, nous, peuple kabindé, appelons ça comme farce. C'est une farce angolaise. Comme vous le savez, le peuple kabindé est toujours plongé dans une situation de détresse, plongé dans une guerre qui semble être oubliée par la communauté internationale, alors qu'il y a les pertes humaines considérables. Nous appelons ça génocide, puisque, voyant les images que vous venez de voir, il y a toute une documentation sur ça. Vous verrez que c'est plus une guerre, c'est un génocide qui se passe au niveau de Cabinda. Donc chaque jour qui passe, il y a des arrestations arbitraires, il y a des tueries. Les militaires angolais font tout ce qu'ils veulent dans toute impunité totale de la part de tout le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous trouvons encore une fois devant le Palais des Nations pour dire à la communauté internationale que le peuple kabindé a besoin de dialoguer avec le gouvernement angolais afin de trouver une fois pour toutes une solution afin de terminer avec ces violations des droits de l'homme, des tueries, de massacres qui se font sur ces territoires. Juste à titre d'exemple, il y a quelques mois, 2 ou 3 mois passés, une délégation onusienne, c'est-à-dire des droits de l'homme, dès son passage en Angola, cette délégation était aussi au Cabinda. Malheureusement, comme vous l'avez constaté dans le rapport, la délégation n'a pas eu accès à tous les endroits de détention. Cela s'explique par le fait que quelques jours avant l'arrivée de cette délégation au Cabinda, il y a eu confrontation entre les militaires angolais et les combattants du Front de libération de l'État du Cabinda, dirigé par son Excellence, M. Nzita Enrique Thiago. Confrontations qui se sont passées dans la localité de Tandonyundu, donc la municipalité de Bukuzao. Et là, il y a eu pertes humaines, surtout de la part de militaires angolais. Et en réponse, il y a eu invasion de Tandonyundu jusqu'à Alzira da Fonseca. Donc les militaires se sont lancés à des tueries. Donc pas des tueries, surtout à des massacres de tout ce qu'ils ont trouvé comme animaux. Ils ont capturé les mamans, soi-disant mères ou alors sœurs ou femmes de combattants de FLEC, torturées, battues, et ces mamans ont été amenées à acheminer à Tchowa, c'est-à-dire capitale de Cabinda. Et malheureusement, la délégation onusienne, la délégation des droits des hommes, des droits de l'homme plutôt, n'a pas eu accès. C'est puisqu'il y avait des détentions, il existe des détentions arbitraires au niveau de Cabinda. Il suffit d'écouter que tu as des liaisons, que tu es parrain à l'un des membres, l'un des combattants, donc lié de près de loin avec le Front de libération de l'État du Cabinda. Donc c'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de prison. C'est une détention en cachette. Voilà tout ce qui se passe. Donc toutes sortes de violations des droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes là pour, encore une fois, faire appel à la communauté internationale, à l'ONU, à l'Union européenne, surtout au Portugal, puisque pour le moment, le Portugal est à la présidence de l'Union européenne, surtout. Nous voulons que le Portugal, on a des liens. Le Portugal, c'est la base de la situation cabindaise qui se passe aujourd'hui.
C'est la base même puisqu'avec l'Angola, le dénominateur commun, c'est le Portugal. C'est pourquoi nous appelons surtout au Portugal de pouvoir sélectionner le cas, puisque nous, Cabinda, nous nous considérons comme protectorat. Le Cabinda est le protectorat portugais jusqu'au moment où nous lançons cet appel. Alors c'est pourquoi nous voulons sensibiliser la communauté internationale, puisqu'il y a eu des cas pareils. Timor-Leste ou Timor-Oriental, ça s'est passé comme ça. C'est la même histoire, même théorie, même agissement, et tout ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, on ne pourra pas dire que le Cabinda d'aujourd'hui est victime de sa richesse, convoitée par tout le monde. Non, nous voulons la paix. C'est-à-dire, nous appelons encore une fois la communauté internationale de trouver un endroit, un terrain d'entente entre le peuple cabindé et le gouvernement angolais. Il y a longtemps que le gouvernement angolais n'a jamais accepté afin qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Puisque ce qui s'est passé, tout que les autorités cabindaises ont fait afin qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Puisque ce qui s'est passé, tout ce que l'Angola fait, ce n'est pure et simple sa manière de voir les choses, c'est-à-dire la corruption. Comment voulez-vous qu'un gouvernement puisse signer les accords avec un individu qui, connaissant le passé, connaissant tout ce que le monsieur traversait, un fils cabindé qui s'appelle Mbembe, ils ont profité de sa position de faiblesse sur sa situation politique internationale. D'abord, organisant la fuite de ces messieurs et après, l'imposer les soi-disant accords. Moi, je pense que ce n'est pas une des meilleures formes de voir les choses, de résoudre les choses. Trouvons intérêt d'entente entre le gouvernement angolais d'un côté et le peuple cabindé de l'autre, c'est-à-dire une représentation massive sur tout le plan, j'ai dit plan politique, donc les dirigeants politiques cabindés, le membre religieux, civil. Donc il faut qu'il y ait une représentation globale du peuple cabindé d'un côté et de l'autre côté le gouvernement angolais. Et devant la communauté internationale, nous pourrons dialoguer afin de trouver une solution qui pourrait être bénéfique par le peuple cabindé.